Fala galerinha rubro-negra, vamos agora para as melhores notícias do Flamengo. Tem notícia sobre o Wendel que já está certo com o Flamengo, pessoal. Também Bruno Henrique, o Pedro e o Davi Luiz estão voltando e estarão relacionados já para o jogo contra o América. O Bruno Henrique tem uma recuperação muito rápida e vocês vão acompanhar tudo isso aqui agora. Então fique até o final do vídeo, não pule nenhuma parte para você ficar por dentro de todas as notícias do Flamengo. Pessoal, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, dá essa força aí pra gente, beleza? Ó o tempinho aí pra você se inscrever. Se inscreveu? Beleza, você que já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like pra poder estar fortalecendo. E comenta aqui embaixo, Mengão é o maior. Vou estar respondendo todo mundo que deixar esse comentário aqui embaixo, tá beleza? Então, sem mais enrolações, vamos para as notícias do Flamengo que o vídeo tá top. Bom, seguinte, vamos de arte? Vamos falar de Malvadão? Possíveis contratações do Flamengo? Sabe quem pode vir? Olha lá, do seu lado aí, ó. Claudinho! Olha lá, tá lá no cantinho, ó. Claudinho, De La Cruz e Scarpa, comedor de biscoito Bono com leite condensado. Traquinas, com leite condensado. Mas também pode ser esse aí que é bom também. A diabetes tava sorrindo. 61 jogos pelos Isso tá em atividade, a diabetes não pega, não. 35 vitórias, 18 empates, 8 derrotas. 15 gols, 14 assistências, que é o que me interessa. De La Cruz, 34 jogos, 33 assistências. 34 gols. 34 gols, 33... Ah, mais 200 jogos. 34 gols, 33 assistências. Bons números, hein? Por um cara que joga ali na meiuca, marca, joga box to box. Sim. E... Como é que é? Box to box. É o famoso corre como todo, né? Na minha época eu falava Só isso. para entender só. É, Eu box não to entendi box. muito bem, não. E aqui Gustavo Scarpa, parceiro do William Bigode, 10 jogos, 0 jogos e 0 assistências. Agora é orar. Bigode, é o quê? Agora é orar. Agora é orar, irmão. Ou então vai lá na Sarajane. Sarajane resolve. Olha aqui. Se vocês Brincadeira. fossem encontrar uma lâmpada mágica, encontrei a lâmpada mágica, ó, dá aquela esfregada, né, Tirso? Tá esfregando direitinho também. Porra. Só pudesse fazer um pedido. Um pedido. Um só Qual seria pedido. o pedido dos senhores? Vai, Bigode. Entre esses três, porque hoje é um dia especial. Eu não sei se você se lembra. Eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui. Porque isso pode gerar gatilhos. Você sabe o que estava acontecendo há exatos 3 anos, no dia 20 de julho de 2020? Não. Pois é. Pois é. Pois é. Obrigado, Fala, Pedrinho. cara. Fala, cara. Fala logo. Já se segura. Fala logo. Se segura. Fala logo, fala logo. Há exatos 3 anos, Ah. Jorge Jesus ia embora do Brasil e embarcava para Portugal. Há exatos 3 anos. Você quer bagunçar o trabalho, né? Ei, Getúlio. Quer bagunçar aqui a parada aqui? Não, na moral. GB, acorda, GB. Pô, não é possível, tu me lembrou. Tu me lembrou um negócio dele. Meu Deus! Caraca, rapaz, foi muito alto, pô. Eu tentei, mas... Passou do lado do refletor. Pô, cara, o dia tá bonito, tá legal. o dia do amigo. Aí você vem com essa parada. Não, Tá vacilando. mas isso é uma boa lembrança pro dia do amigo, pra ver quem que é amigo de verdade. É, Pra ver quem é velho. amigo Não é de amigo verdade. não, velho. Fé malaco. Mas agora, respondendo a sua pergunta, depois de todo esse drama, eu contrataria... Cara, assim, qualquer um seria uma boa contratação. Aqui é especulação, tá, gente? Tá. Aqui já existe negociação e aqui é especulação. Eu iria no Claudinho. Cara, é interessante mesmo. Até do Scarpa, cara, que é um baita jogador. Assim, lógico que ele joga no futebol inglês muito mais difícil, né, em relação ao argentino. É uma característica diferente do De La Cruz, né? Isso. Agora eu escolheria o Claudinho. Tem que ser ele. de Tem que ser ele. Claudinho. De Claudinho. E ele tem a cara do Flamengo, ele gosta de trap, ele tá tatuadão, ele é meio malaquinho também, deve gostar do Antigueri, vai jogar um pouco com o Gabigol em casa, ninguém lembra da pandemia que aconteceu debaixo da mesa, ninguém lembra. Não. Ele tem a cara do Flamengo, pô. Eu gosto muito Ele desse é malvado. jogador. Principalmente pelas características, com tudo isso aí que você falou, tal, legal, mas em relação à postura dele dentro de campo, como que ele faz a dinâmica do meio campo pro ataque, o que ele cria de oportunidade. É um jogador que pisa dentro da área, mas com facilidade de finalização, faz muito gols, né? Então é um jogador que
evoluiu muito desde quando ele foi pro... sacanagem, aquele não, gol é é brincadeira. sacanagem. Desde quando ele foi o Bragantino Red Bull, né, cara, o que ele evoluiu, cresceu, é um jogador que vai cair como uma luva na equipe do Flamengo. Explicando pro torcedor, é a primeira vez que o Zenit escuta a proposta do Flamengo. Agora estão discutindo forma de pagamento. O Zenit quer o quê, ó, papai? O papai não, o bigode, ó. Pix. Faz o Pix. E o Flamengo quer parcelar. Sim. Aproximadamente? Em 10 vezes. O Flamengo tava... Mas são 80 conto, né? A primeira proposta do Flamengo foi ali 15, 16 milhões de euros. Mas eu acredito que o Flamengo vai ter que subir esse valor. Mas mesmo no Pix não tem desconto? Mas aí o Flamengo não vai fazer no Pix. Pix não, tem que parcelar, Não né? dá essa quantia e é uma... Assim, tem muito torcedor que fala, não, mas pra quê? O Flamengo tá com dinheiro, vai parcelar pra quê? As transações no mundo do futebol, elas geralmente são assim. Você pode pegar os principais clubes, dar uma entrada e depois parcela o resto. O Serguei Semak, treinador do Zenit, já admite a possibilidade de perder Claudinho pra gente. E é bom a gente lembrar Pra gente não, Flamengo. Pra gente brasileiros, porque quer dizer. Da trajetória do aqui não Claudinho, tem time. que ele vai pro Bragantino, ele é revelado pelo Corinthians. Corinthians, Uma merreca. Foi de graça, praticamente, pro Bragantino. E aí é Ele não onde era ele tem o aproveitado, bom. né? Não era aproveitado no E Corinthians. uma situação um pouco semelhante à do Everton Ribeiro, Isso, né? isso. Que também foi revelado lá, mas foi brilhar primeiro em outro clube. Eu, particularmente, não vejo como dar errado uma contratação do Claudinho. Não, eu não vejo. joga eu muita também bola. não vejo, não. Joga muita bola. Joga muita Principalmente bola. que ele vai entrar no elenco que já tá, pô, bom, Ih, né? rapaz. Se Claudinho vier para o Flamengo, algum medalhão vai precisar sentar no banco de reservas. Ele chega para ser titular. Sem dúvida. Mas já tem alguns medalhões que ficam no banco, né? Não, mas vai ter que sair um medalhãozão. Não, vai ser o Everton. Ó, o Vai tamanho ser da o Everton. medalha. Vai ter que ser o Everton. Não vai tirar o Arrascaeta. Não tira o Gabi de repente? Não. Ainda mais o Sampaoli. O Sampaoli que morre de amores por ele. Não, Então não, monta aí, até monta porque- aí. O Flamengo de hoje, sem o De La Cruz por enquanto. Matheus Pulgar. Cunha, Ah, tá, Matheus lá de Cunha, trás. ou do meio pra frente já? Não, do gol. Matheus Cunha. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, o Davi Luiz. um dos dois, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Pra mim, eu botaria já o Felipe Luiz. Eu prefiro o Ayrton nesse eu. momento. Ah, tá. Botaria o Felipe e deixaria o Nesse Ayrton na momento, casinha. botaria o Aí, Felipe Luiz. No meio, Pulgar, meio. Alan, Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Arrascaeta, Claudinho e Gabigol. e Gabi. Ah, que time, hein? E chega o De La Cruz, sai quem? Aí, Banco. meu amigo. Aí vai ter que brigar ali. Aí Lili vai cantar. Aí vai ter que brigar. Alguém vai ralar. Aí vai sobrar pras volantes. Quem vocês botaram na volante? Pulgar, Gerson, tem Thiago Maia ainda, que tá no banco. Mas aí... E aí, de quem marca? Não, mas é isso aí, olha Não, só. Pulgar Você lembra fica do de time? primeiro. Vou lembrar de um time pra você, vou lembrar aqui. Lembra da Juventus? Lembro. Lembra do meio-campo que tinha Juventus? Lembro. Que era Vidal, Pirlo e... Eu lembro, você que não lembra. Pogba. Marquísio. Marquinhos também tinha. Pogba, É Pirlo. isso. Então, quer dizer, não eram jogadores especificamente marcadores. Mas fazia, aqui tem que marcar. Mas fazia o quê? O balanço defensivo, fazia a diminuição de espaço. Quer dizer, isso tudo... Sim. Se você tem um elenco que ajuda a equipe a fazer isso, você não precisa de um marcador somente nato, né? No Flamengo, Rapaz, o São Paulo segue no aguardo de mais reforços enquanto prepara a equipe para a partida contra o América Mineiro. Roda VT. Todo o elenco rubro-negro já voltou aos treinos e teve novidades no ninho e que já gerou expectativa para os flamenguistas. Pedro e Bruno Henrique participaram das atividades e evoluíram bem ao longo do dia. O camisa 9 teve um incômodo muscular, já a BH lesionou contra o Palmeiras. Ambos devem participar dos outros treinos e podem pintar contra o América Mineiro. Fabrício Bruno também treinou normalmente. Já Davi Luiz fez trabalhos com fisioterapeuta. Eric Pulgar segue sem treinar e desfalca o time sábado. Com isso, quem deve entrar no lugar é Alan. O Flamengo ainda corre contra o tempo para fechar com novos reforços para o restante da temporada. A janela de transferência fecha no dia 2 de agosto e o clube faz buscas no mercado antes que o prazo se encerre. E para contar com os atletas para Libertadores e Copa do Brasil, o Fla terá apenas até a próxima terça pela competição nacional e dia 29 de julho para o torneio continental. O técnico Jorge Sampaoli também já foi incisivo quanto aos reforços, principalmente para ter opções para repor peças.
A diretoria já viu como positivo novas contratações, mas ainda segue fazendo contatos e tentando trazer outros nomes para o rubro-negro. O time é o único que ainda está vivo nas 3 principais competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, e quer estar com um elenco superior para levantar uma das taças esse ano. Vene, tem drone de interesse do Flamengo no volante Wendel do Zenit. Você chegou a comentar ele há uma semana e meia atrás. Esse interesse aí é um flerte que rola há um ano, digamos assim. E pode se tornar namoro nessa janela de transferência. Por quê? O Flamengo, que antes não queria tentar a contratação do Wendel por entender que poderia atrapalhar na negociação com o Claudinho. E não teve uma negociação com o Wendel que não foi tão bacana? Então, foi no ano passado. Exatamente isso que aconteceu no ano passado. O Flamengo estava muito próximo de contratar, mas na ocasião o clube russo fez uma proposta de renovação de contrato absurda para ele ter uma valorização salarial absurda. Na ocasião, o Wendel optou por ficar lá. Agora, o Wendel, que não se apresentou ao time russo, ainda está aqui no Rio de Janeiro, já disse sim para o Flamengo, disse que quer jogar com a camisa do Flamengo, e o Flamengo, que antes não queria tentar a contratação, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, e isso tem que ficar claro, tá, Fernanda Maia? Foi o Sampaoli que pediu a contratação desse jogador para a vaga do Vidal. Ele entende que é um jogador importante e que iria suprir essa ausência do Vidal, que foi para o Atlético Paranaense. O Flamengo já conversou com o empresário, tem o ok do empresário, e o empresário vai viajar para a Rússia para conversar pessoalmente com o Zenit para tentar fechar a contratação por empréstimo. O Flamengo não faria investimento, entendeu? Bom nome para o Flamengo hoje, para essa vaga do Vidal? Bom nome, excelente nome, jogador com experiência europeia, que já jogou aqui no Rio de Janeiro, no próprio Fluminense. É um cara que a todo momento se mostra à disposição para poder vestir a camisa do Flamengo. Chega para uma posição que eu não sei se está tão carente assim no Flamengo. Tem o Thiago Maia, tem o próprio Alan, tem o Vitor Hugo que está crescendo, que joga nessa posição também. Tem o Igor Jesus, que o Vene sempre destaca aqui no programa. Eu não sei se isso tira o espaço do Igor, por exemplo, porque eu acho que é um cara que poderia crescer no Flamengo. Mas aí a gente tem que pensar com a cabeça de quem está lá no dia a dia e que entende suas demandas. Quem está pedindo é o treinador? Então não tem muito o que eu comentar aqui. É um bom jogador e o treinador está pedindo. Então o Flamengo tem que buscar. Ô, Vene, muito se fala dos nomes que vêm, né? Mas e os que vão? Será que nessa janela o Flamengo vai perder muitos nomes? Se eu tivesse que apostar, a próxima venda é do Matheus França. Inclusive tem negociação em andamento com o Crystal Palace, clube do John Textor, que é apaixonado pelo futebol do Matheus França. Negociação em andamento. A primeira proposta que o John Textor e o Crystal Palace fizeram ao Flamengo não agradaram aos números, sobretudo números relacionados à bonificação. Era algo muito absurdo, assim. Para o Flamengo ganhar o dinheiro, o jogador teria que jogar muita bola no Crystal Palace. É porque o John não joga para perder, né? Não, claro que não. E nem o Flamengo. É uma negociação extremamente difícil. Porque o Flamengo está nessa assim, ó, eu não preciso de dinheiro. Perfeito. Vocês querem contratar o jogador? Beleza, a gente aceita isso aqui. E aí é uma negociação. Está em andamento, mas se eu tivesse que apostar quem vai sair nessa janela, seria o Matheus França, até porque eu acho que, por estratégia, o Flamengo vai pegar o dinheiro da venda do Matheus França ou de algum outro jogador para tentar a contratação do Claudinho, por exemplo, que é um investimento muito alto. Já vieram 3 nessa janela, né? Rossi, Luiz Araújo e Alan. 3 nomes. Esses 3 nomes. E a gente acredita que venha mais, porque pode ser até não ser um movimento do Flamengo, mas há um movimento do Sampaoli, que quando ele chegou para ser treinador, você disse nesse programa, o Sampaoli é um cara que vem e pede peças. Ele vem e exige reforço. Ele não é um cara que não, então tudo bem, não vai contratar, então tá tudo certo. Ele pede. Pede muito, Fernanda. Sempre foi assim durante toda a carreira dele, todos os times que ele passou. Ele pediu reforço e reforço grande, reforço que vem para vestir a camisa e jogar. E o movimento em relação ao Claudinho eu acho muito interessante, principalmente se essa concretização acontecer da venda do Matheus França, que é uma joia, o Flamengo vai ter dinheiro em caixa. E é o que eu falo e já falei aqui sobre o Botafogo, que o Botafogo também vai começar a trabalhar dessa forma. O Atlético Paranaense, por exemplo, é um time que trabalha muito assim e o Flamengo faz isso muito bem. Você vende uma joia que talvez não vá se desenvolver aqui da forma como se esperava. Por quê? Porque o time tem muitos craques e o espaço fica pequeno. Você consegue dinheiro em caixa para reverter esse dinheiro em compra de um jogador pronto. O que o jogador pronto te entrega? Resultado imediato e título, que é o que o Flamengo hoje tem condição de disputar. Então você vender o Matheus, em hipótese, e trazer o Claudinho é um baita de um movimento. E tem um outro ponto na estratégia do Flamengo, que o Flamengo faz isso muito bem, na minha opinião. Por exemplo, vende uma joia como essa, o Matheus França para o futebol inglês. Só que o Flamengo vende e mantém um percentual dele pelo menos de uma venda futura. Ou seja, futuramente, se ele render nesse respectivo clube e for vendido, o Flamengo também ganha lá na frente. Isso aconteceu com o Jean Lucas, por exemplo. O Flamengo ganhou em 3 negociações dele lá na Europa.
porque tinha o direito a percentual. Fez isso com o Lázaro. Daqui a pouco o Lázaro vai ser vendido porque está se destacando no futebol espanhol e o Flamengo vai ganhar dinheiro. Isso é uma estratégia e eu acho até que todos os clubes deveriam adotar essa estratégia, porque você ganha agora e ganha futuramente também. O Lázaro é um baita exemplo. Ele acabou de sair do Flamengo por menos de 10 milhões de euros, mas numa negociação que gerou dinheiro para o Flamengo. Quanto é que o Flamengo pagou no Luiz Araújo? 9 milhões de euros. Muito parecido com o valor do Lázaro. E o Flamengo ainda tem 30%, se eu não me engano, do Lázaro. 30% é muita coisa. É muita coisa. Qualquer possível negociação. Aí você vendeu de de 19 e trouxe um de 26, teoricamente pronto para jogar. Por exemplo, o Flamengo estava ganhando dinheiro até agora com o Pablo Mari. Pablo Mari, a gente está falando de um jogador que saiu do Flamengo em 2019, 2020. E o Flamengo ganhou até 2023 dinheiro com ele. Então, assim, é uma estratégia que na hora, naquele momento, o torcedor não entende, mas futuramente começa a brincar. Ah, da onde vem o dinheiro? Vai trocar? Vou. É isso. É rápido, é só para falar assim, dinheiro, Fernanda, no futebol é crucial. Se você não sabe fazer dinheiro e utilizar o dinheiro que você tem, todas as decisões erradas, elas vão por água abaixo e elas afetam no campo. O sucesso do Flamengo, por mais que tenham muita bagunça, troca de treinador e etc., ela vai muito nessa linha da diretoria, que sabe fazer dinheiro, negociação e tem um baita de um mapeamento de mercado. Uma boa escada essa, para mudar de assunto. Não, não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Eu ia fazer, pensei, não vou fazer, eu ia fazer, não vou fazer. Pode fazer. Não vou fazer. Faz. Vou falar aqui que o que a gente já combinou aqui, que a gente concorda todos nós três aqui. Que o Flamengo hoje é o time que melhor negocia, melhor sabe fazer dinheiro no mercado brasileiro. Flamengo e Atlético. Exatamente. Mas mais O o Atlético Flamengo. Paranaense, mas mais o Concordo. Flamengo com uma larga... Mas sabe qual é a diferença? É você sentar à mesa e não ter necessidade. Sabe? O Você Pires se na impor. mão, não Exatamente. tá pedindo Exatamente. desespero de grana. Por exemplo, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, o atacante. Luiz Henrique. Cara, a venda do Luiz Henrique na época a gente criticou aqui. Se fosse no Flamengo ou até mesmo no Atlético Paranaense, o valor seria muito maior. Então é isso, galera. Vamos para algumas notícias aqui do Flamengo. O Olímpia anuncia a demissão do treinador Diego Aguirre. O Olímpia aí, né, que é adversário do Flamengo, acabou de anunciar a demissão do seu técnico Diego Aguirre nessa quinta-feira. O comandante uruguaio deixa a equipe com 23 partidas, pessoal. Com passagens pelo Internacional, Atlético Mineiro e São Paulo, o técnico de 57 anos deixou a equipe paraguaia faltando 2 semanas para o primeiro jogo contra o Mengão pelas oitavas de finais da Libertadores. Mais uma notícia aqui, pessoal. O Zenit pede Pedro para liberar o Wendel ao Flamengo. De acordo com informações do site russo, o Zenit deseja avançar nas negociações com o Flamengo por Wendel. Entretanto, o time de Petersburgo vê neste acordo a oportunidade de conseguir a contratação de Pedro, já que o clube quer reforçar o elenco com um atacante. O Flamengo, por outro lado, né, pessoal, não tem interesse em abrir mão de Pedro. Sendo assim, a diretoria do Flamengo espera que o Zenit aceite prosseguir com a negociação sem envolver ou trocar jogadores. Importante ressaltar que, de acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, né, o clube russo pede 20 milhões de euros, cerca de 108 milhões de reais, mais bônus pelo volante. Além de Wendel, o Flamengo também tenta a negociação de outro jogador do Zenit, que é o Claudinho. E o rubro-negro, inclusive, fez uma proposta de 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões na cotação atual para o time de Petersburgo. Então tá aí, galera, esse foi mais um vídeo aqui no nosso canal, espero que vocês tenham gostado. Todas as informações aí do Flamengo de último momento a gente trouxe aqui nesse vídeo, tá? Beleza, pessoal? Pintando novidades, a gente sempre traz aqui para você se manter bem informado. Então se inscreva no canal, ative o sininho é muito importante, porque se você se inscrever sem ativar o sininho, você não vai receber as notificações dos vídeos assim que eles saírem aqui no canal, tá beleza? Então dá essa moral aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. Então é isso, saudações rubro-negras, valeu!